Olá, muito boa noite. Salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima, né? Graças a Deus, graças a Deus. Dia 28 de junho de 2022, metade do ano já foi, né? Estamos aqui dando prosseguimento nesse trabalho de auxílio aos nossos irmãos, daqueles que nos acompanham e aprendemos todos juntos, uns com os outros, né? Sobre espiritualidade, a presença dos espíritos em nossas vidas, a presença dos seres espirituais, né, de todos os lugares, né, Dona Márcia Tavares, de Balneário Camboriú, boa noite, sobre Roberto Baez, boa noite, Elicácia, tudo bem? Tudo bem com a menina? Tá tudo bem? Melhorou? Vai melhorar, né, Dona Elisa Canup? Boa noite. Muito boa noite a todos. Bom, aprender, né, sobre a vida, significado da vida, né? Ontem nós tivemos aí umas perguntas, né, que foram, espero eu, respondidas corretamente, né, sobre algumas questões aí sobre aborto, certo? Pena de morte. Hoje de manhã estávamos falando sobre isso, explicando as situações dos espíritos que reencarnam. Certas coisas que a gente vê, que a gente não entende, não aceita. Somente o espírito que reencarnou, que ao desencarnar ele conseguirá entender o porquê que ele passou. Não porque, né, senhor Daniel, como alguém diz, né, que Deus quis assim. Errado falar isso. Errado, porque nós nos preparamos para evoluir, e a nossa evolução, né, senhor André Luiz, a nossa evolução depende das nossas corridas, né? Nossas correções diárias e sempre, certo? Né, Sr. Carlos Santos? Oi, Yuri. Obrigado, Sr. Yuri. Sr. José Bacelar, obrigado. Deus abençoe a vocês por nos ajudarem a manter, né, toda essa situação, né, essa programação, né? Sr. José Antônio Rocha, de Tianguá, Ceará. Simone Matias, Elenir, Isabel Soares, Dona Maristela Sacani, tudo bem? Como é que está, seu Renner? Um abraço. Bom, você sabe que sempre quando os espíritos eles me pedem para estudar alguma coisa, né? É porque logo em seguida, né, virão questões que vão fazer com que a gente, sem o conhecimento espiritual e sem conhecimento das razões das coisas, do qual o mundo, né, escolhe, as pessoas escolhem, né, as situações às vezes que as pessoas nos colocam para poder responder, né, as questões, né. Eu gosto, né, eu preciso estudar um pouco, né, da história da humanidade, né, Tere? Somente estudando a história, né, o nosso passado, a nossa história, desde que a escrita, né, foi trazida, né, há 4.000 anos antes de Cristo, né? Ela lá, Silva. 4.000 anos de Cristo, quando surgiu a escrita, né, senhor Nilson, o senhor está aí? Um abraço, meu amigo. Nós começamos a deixar, né, os rastros, tudo que passamos, as guerras, perseguições, aqueles tiranos, a vendas, né, de seres humanos. E até hoje, né, nós sabemos que existem essas vendas de escravos, isso continua, certo? Tráfico, né, de seres humanos ainda continua, tráfico de órgãos continua, né, Renata Baiasso? Existe isso. As pessoas podem achar horroroso, podem achar ruim, mas são coisas que existem, certo? De vez em quando a gente ouve falar de um escândalo, um ou outro escândalo aí, né, sobre pedofilia, sobre esses pedófilos, essas pessoas que acabam violentando e usando nessas crianças aí para suas satisfações esquisitas, né, Druida? Essas satisfações sexuais aí que
Não tem nem como imaginar como alguém possa descer a tal plano inferior assim para buscar satisfações, né? Mas, conhecendo a lei universal da reencarnação, a gente já consegue entender tudo o que está acontecendo, certo? Né, Juan Dias? Está sem som? Olha, aqui tá tudo ligado, viu? Aqui tá tudo ligado. Né, Mônica Faustina? Né, Josiane Ramon Dias, Helena Minardi. É difícil entender por que os espíritos pedem, né, certas provas. Assim, né, como a gente sabe, por exemplo, esse equipamento aí que foi inventado. Eu vou falar uma coisa para vocês. E esses países, né, que permitem que esses equipamentos, né, sejam colocados à disposição, fazem divulgações desses suicídios, os suicídios, né, assistidos, certo? E a gente sabe que o mal que isso vai causar a quem comete suicídio é gigantesco. Da mesma forma, daqueles que inventaram esses aparelhos terão que pagar pelas consequências e influências, né, que causaram nessas pessoas. A dor os procurará, a dor na consciência os procurará, e os mesmos depois terão que fazer um trabalho inverso. Sabe lá o que é isso? Trabalho inverso, certo? Né, Cláudia Regina, cansada de comentários políticos do trabalho. Normal. Né, Lídia Thaler, tudo bem? Boa noite. Estudando a história, estudando um pouco sobre reencarnação, né, Beth Bortolotto, Débora Carvalho, né, Márcia de Paula, tem um afilhado de 8 anos que está planejando suicidar-se. Vou falar uma coisa para você e para todos vocês. Reencarnaram muitos ex-suicidas. Estão reencarnados no planeta muitos ex-suicidas, porque a gente ouve falar, né? Vocês ouvem falar que o umbral está limpo, que todo mundo está lá no umbral, saiu de lá. Gente, quando se sai daquelas regiões, são levados para as câmaras de preparação para que eles possam reencarnar. Só que, veja só, é importante a gente saber que aqueles pensamentos de suicídio voltam. Então todo mundo, todas as crianças, jovens, essas pessoas que vivem falando disso, é extremamente importante, viu? É extremamente importante que esse ser seja envolvido com amor, um abraço, com atenção, para tirar essa ideia da cabeça dele. Por quê? Essa ideia, veja só, é a mesma que a pessoa colocou na cabeça dela antes dela suicidar-se. Enquanto não passa aquele momento, que a pessoa cometeu suicídio, ela não consegue se livrar disso porque ela está passando exatamente pelas mesmas dificuldades que ela teve quando reencarnou. Quando a gente fala para as pessoas só que o suicida, ele não resolve o problema dele cometendo suicídio. Não resolve. Por isso que a gente faz um trabalho, a gente se esforça para ajudar as pessoas a nunca fazerem isso, e principalmente, né, os pais, né, que estão acompanhando, né, tem uma senhora falando que a filha de 23 anos de idade, meu Deus do céu, começando essa vida, com 23 anos, por que pensar, né, ou querer acabar com a vida? Como esses tempos atrás, né, um jovem de 18 anos se jogou de um prédio, do 16º andar. É uma coisa horrorosa o que acontece, ou seja, aquela dor que o fez cometer o suicídio não saiu dele, aliás, agravou pelos danos que ele provocou ao seu corpo físico e perispirítico. O corpo não é nosso, nós temos que prestar contas dos nossos atos. Sabe, gente,
se desde pequeno, seu Sérgio Montes, eu conheço. Se desde pequeno nós habituarmos a levar nossos filhos, né, Juliana Xavier, a uma igreja, uma casa espiritual, se desde cedo você habituar a fazer o evangelho no lar, desde cedo, ou seja, desde criança, né, Sueli Tavares, desde jovenzinho, ensinar. Né, como a gente vê ali as imagens das crianças que ficam num berçário, passam nas lives pela manhã, aquelas crianças fazendo orações, sabe, brincando, se respeitando. Isso vai fazer com que essas pessoas elas cresçam melhor socialmente, melhor amparadas espiritualmente, viu? Né, Mick? Quantas vezes eu já sinto que fui um suicida, né? Então, olha, sentindo isso, o que tem que fazer? Procurar se fortalecer. Porque ontem quando eu estava saindo de casa, né, eu estava indo lá ao templo, a hora que eu entrei ali no carro, né, sentei ali para poder dirigir, olhei ali para o lado, quem estava? Dom Carlos Ramires. Dom Carlos Ramires estava ali, com um ar assim bem sério, falando para eu me preparar para enfrentar muita tristeza. Que o mundo enfrentaria muita tristeza nesses próximos anos, né, meu amigo Caio Kinderer? Muita tristeza, o que deveria estar preparado mental, emocionalmente, para os desencarnes coletivos que haveriam de acontecer. Para que não me desespere e continue ajudando tantos quantos possível a se reabilitarem através da mensagem que os Espíritos de Deus nos passam, para que nós nunca paremos de lutar pelos benefícios do nosso aprimoramento sobre a vida. Veja só, nós somos seres em evolução. O planeta Terra, gente, ele vai deixar de ser um planeta assim, um pouco primitivo ainda, porque onde há tanta violência é tanto primitivismo, certo? Muito primitivismo, onde a luta pela sobrevivência é a coisa mais importante na vida das pessoas. Um dia ele me diz, né, que as pessoas elas planejam as suas vidas planejando primeiro sobreviver. Elas não pensam no que possa acontecer no seu aprimoramento intelectual pelo prazer de crescer, de ficar mais inteligente ou capaz. E muita gente que desenvolve a inteligência tem uma grande preocupação em juntar riquezas materiais. Né, seu Nishimoto? Graças a Deus, né? Seu filho veio te salvar, né? Deus é Pai. Você sabe, nós vivemos num ciclo evolutivo e que ainda nesse plano a gente luta muito para sobreviver. Sobreviver, né, dona Odete? Pode tomar zeólita após o jantar, mas lembre-se de tomar bastante água. Tá bom? Quem toma zeólita tem que tomar bastante água, tá ok? Tá bom? Então, olha só. Nós sabendo, veja só, conhecendo o ciclo evolutivo do planeta, eu tenho que me cuidar, né, Patrícia Santos? I'm here. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar, né, seu Caio Kinder? Depressão, eu não posso permitir que essa história de depressão se aproxime de mim. Viu? Né? Nossa, que notícia ruim que o senhor passou aqui para mim, seu Caio. Que coisa horrorosa, meu Deus do céu. Ai, Jesus de Nazaré. Rapaz de 30 anos suicidou-se ontem. Meu Deus. Vamos rezar, né? Vamos rezar. Vamos rezar. Veja só, veja só, que nós vivemos nesse planeta em evolução e que aqui ainda nesse plano há necessário, né, o reencarne, o desencarne,
é um processo natural em que a gente passa para sair dessa tendência, sabe? Saímos dessa tendência ou dessa necessidade que a gente tem de querer juntar muitos tesouros aqui na Terra, sabe? Que a gente sabe que não vai levar. Sabe? A gente tem que lutar para ter uma vida de qualidade. Tem que ter qualidade. Mas isso não pode ser o mais importante. Isso não pode custar a felicidade da vida, da família. Isso não pode custar a minha saúde, isso não pode custar o meu bem-estar. Isso não pode custar essa loucura com que essa sociedade está aí, cobrando as pessoas para que elas mudem. Mudem todo o sentido da vida, mudem as posições que têm em suas vidas. Né, que o senhor Marcos Bias pode beber meio litro de leão por dia? Pode. Pode, mas só não exagerar, sabe? Toma aí no máximo 21 dias. Então, eu passando a entender, né, Simone Arruda, este ciclo evolutivo, eu tenho que me policiar. Eu tenho que me policiar para que os meus desejos puramente carnais, eles não tomem conta de mim. O dinheiro é importante? Claro que é. O dinheiro ele é um retrato de sua competência, do seu trabalho, de sua qualidade. Sim, é importante o dinheiro, mas ele não é o mais importante. O dinheiro faz parte das coisas que a gente precisa ter, comprar para a nossa sobrevivência. É necessário isso. Só que a gente tem que saber utilizar desse dinheiro para que ele traga benefícios, não para que ele nos crie karmas ou situações de desavenças dentro da nossa própria família. Certo? O dinheiro, pessoal, é para que um pai ele não faça diferença entre filhos. Não faça diferença entre filhos, né, meu amigo? Sr. Antônio Rueda. Não pode, de forma alguma, né, Berenice Oliveira? Né, Aline Schwenk? O dinheiro faz parte, sim. Porque se você ganha dinheiro, alguma qualidade você tem. Então, você prospera. Você prospera. Agora, se o dinheiro ele vem de forma ilícita, aí, meu amigo, é um dinheiro amaldiçoado. Amaldiçoado. Tá? Então, olha só. Entendendo um pouco da história do mundo, a gente consegue entender as atrocidades que estão acontecendo. E, infelizmente, sabe, o índice de suicídio vai aumentar bastante nesses próximos anos, né, senhor Rogério Carbone? Esse Nibiru vai ficar visível, olha só, em algumas épocas do ano ele já fica visível, tá? Mas dentro em breve ele ficará muito mais visível. Muito mais visível. Tá bom? Viu? Muito mais visíveis. O que vai acontecer, veja só, é como você utilizar-se, né, desse conhecimento para que você consiga seguir em paz a sua vida. Que tem muita gente que, infelizmente, vai começar a falar de muita besteira, viu? Muita besteira, né? Hoje, a ciência, os impactos vibracionais estão acontecendo ali em Plutão, Marte. Acho que se nós nos preocuparmos com os impactos energéticos que vão acontecer aqui no planeta, seria muito melhor. Hoje a ciência está preocupada em saber se tem terremotos em outros planetas. Eu estaria preocupado em saber de tudo que está acontecendo aqui e me preparar para isso. Tá certo? Eu estou aqui. Nós vamos precisar saber usar todas as coisas que a gente tem. Você sabe, principalmente o conhecimento que a gente tem.
para você não perder o juízo, para você não se perder nas decisões que você tenha que tomar na sua vida. Fatos acontecendo hoje na estratosfera vai afetar magneticamente, né, o nosso planeta. Em muitos pontos do planeta teremos muitas tempestades elétricas, ou seja, teremos muitos raios que vão cair nos próximos dias aí e vão causar um estrago em muitas cidades, muitos lugares. Mas isso vai acontecer pouco aqui no Brasil, embora que o Brasil ele é o país que mais tem raios, né, no planeta. A gente só precisa saber que isso vai acontecer, porque isso pode afetar o funcionamento das coisas, inclusive as comunicações via satélites aqui com a Terra, tá? Suzy? Boa noite. Dona Carmen? Vocês estão aí? Dona Olíria? Sentimento de perda e tristeza. Sabe que isso, seu Carlos José? Esses sentimentos, sabe, são dessas situações vibracionais do qual nós já estamos passando, né? Halloween, luz divina. Nós já estamos passando por um momento de muita dificuldade. Nós já estamos vivendo a transição planetária e muitas pessoas não estão percebendo. Uma coisa eu digo para vocês, olha. Essas pessoas que estão desencarnando agora, provocando seus desencarnes, eles não conseguem ficar mais no planeta Terra, tá? Esses que provocam suicídio direto ou indireto não conseguem mais ficar no planeta. Um sentimento de tristeza muito grande, né, minha irmã? Um sentimento de tristeza muito grande, Luciana Pereira, toma conta do planeta em função das dores e do desespero destes seres que estão partindo do planeta. Viu, seu Luciano? Por mais difícil que esteja a situação, sabe, jamais permita que o desespero tome conta. Jamais permita que a insensatez tome conta. Lutar e lutar sempre. Uma coisa eu vou falar para você. Todo mundo está passando por dificuldades, né, Simone Silva? Todo mundo. Um sentimento de vazio, né, Débora? Exatamente isso. Todos nós estamos passando por momentos dificílimos, todo mundo, sabe? Mas em função, sabe, de tanta coisa ruim que as trevas estão armando, aqui no Brasil, a gente já sabe o porquê. A gente sabe o porquê, principalmente aqui no Brasil. Nos outros países, isso tudo é devido, principalmente a Europa, a insegurança mediante essa guerra iminente que ela pode eclodir a qualquer momento. A gente sabe, por exemplo, né, que diante das profecias que está no Apocalipse, em que as coisas vão começar ali da Rússia, a nossa mãe Rússia. E já começou, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Já começou. Então você tem que estar preparado primeiro mentalmente. Segundo, comece a tomar algumas providências em relação à tua saúde. Em Conceição. Chegou hoje da colônia. Deus te abençoe, dona Conceição. Deus te abençoe. Né, Luciane Feig. Né, dona Gisela Ferreira. Então, olha só. Fortaleça a tua saúde. Fortaleça
Tudo que está a forma de você receber comunicações, para que você não desanime em ver tanta gente querida da tua parte ficarem perdidas diante de erros que eles escolheram fazer e não souberam se preparar para fazer tais mudanças. A gente sempre tem que procurar agir, né, com segurança. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Né, Maria da Consolação? Sempre, sempre. Né, Fernanda Niqueli? Chegaram, graças a Deus. Vou falar uma coisa para vocês, né? Estão perguntando bastante sobre a questão de mochila, né? Então, a mochila, essa mochila que a gente fala, que eu tenho, ela é importante, eu tenho uma pasta, né? Onde você tem que carregar coisas que você saiba usar. E não adianta ser uma coisa muito pesada, senão você não consegue carregar. Certo? Você tem que ser coisas simples. Coisas simples. Você tem que ter ali nessa mochila, veja só, uma roupa boa, de preferência térmica, tá? De preferência térmica, que ela não seja ruim no verão nem no inverno, tá bom? Que não seja muito difícil de limpar. Um par de calçados confortável e resistente, para que você possa caminhar se precisar para onde você for. Você tem que ter água, tem que deixar sempre uma garrafa d'água, e para que essa água não vá se deteriorando, ficando muito tempo parada, sempre água. Lembre-se, você não pode carregar muita coisa por causa de peso. Você tem que ter algum objeto cortante, tipo esses canivetes, que realmente possa te ajudar a cortar algum tipo de alimento, pessoal. Não adianta você sair com uma faca gigante se você não souber usar. Tem muita gente que pensa que sabe usar essas coisas, então você tem que pensar em questões de sobrevivência. Não adianta você falar que você tem uma pederneira se você nunca tentar fazer fogo com ela. Tem que tentar. Certo? É o jeito mais fácil que você tem para poder carregar. Você tem que ter um vasilhame que dê para você coletar água e ao mesmo tempo fazer alguma coisa para você comer com fogo. O máximo que você talvez consiga carregar de tempero seja sal. Sal, um pouco de sal. Certo? Um pouco de sal. Você tem que ter alguma coisa para comer. Viu? Alguma coisa resistente, tipo esses alimentos desidratados. Esses alimentos desidratados, só que tem que estar bem armazenado. Certo? Que eles sustentam. Certo? Você tem que ter uma coisa para você botar na cabeça, tipo de um chapéu ou um boné, para você se proteger a tua cabeça. Certo? Você tem que ter uma bússola, só que você tem que saber onde que é o norte, que é o sul. Não adianta você ter uma bússola se você não sabe olhar, se você não sabe enxergar. Então, é importante que você comece a entender o funcionamento dessas coisas. Tá bom? Isso é só o começo. Comece a testar o funcionamento dessas coisas. Ok? Sabe por que eu falo isso para vocês? Ah, também tem um filtro, veja, existe um filtro em que ele é capaz de purificar qualquer água. Não dá para você ficar levando água sanitária para sempre. Chega uma hora que ela acaba.
Sabe, as Forças Armadas de todo mundo, eles desenvolveram um filtro em que consegue se filtrar qualquer tipo de água. Qualquer água, ela fica potável. Talvez esse seja um dos ingredientes mais caros que tenha, né? Uma lanterna, né, Rosana? Uma lanterna para poder clarear. Mas, embora você saiba que em algumas situações, veja só, você só conseguirá andar à noite. Em algumas situações, você só consegue andar de dia. Então você tem que usar o bom senso. O bom senso. Ok? Isso não é difícil de encontrar, esse filtro, viu? Você encontra na internet, tá? É fácil. Tem que ser, gente, se você quiser montar essa mochila como vocês querem saber, se não souber usar, não adianta nada. Não adianta você comprar e guardar tudo. Tudo na embalagem. Se você não ler o manual, não vai te adiantar em nada, certo? Olha, dentro do que os espíritos estão aí falando para nós, isso não deve demorar muito não, tá? É o tempo suficiente para que a gente consiga aprender alguma coisa. Certo? É o tempo suficiente para se aprender alguma coisa. Se você conseguir levar, sabe, essas tipo de uma manta, né, que o corpo de bombeiros usa. Eu ganhei uma da minha irmã Soraya, que é tipo de um papel alumínio, que ele protege do calor, do frio. Ok? Tá? É inflável. Fluidificar uvas. Fluidificar uvas. Tá. Inês, eu já tenho tudo isso? Eu já. Ir para o mato? Não. Ir para o mato, não. Você sabe ir para o mato? Se você tiver um radinho de pilha para você ver se você consegue, né, ouvir alguma coisa, algum tipo de informação. Só que se você não souber também interpretar essas informações, não vai adiantar absolutamente nada. Manta térmica, é isso. É leve, funciona, entendeu? É fácil de carregar. Tá certo? É importante só se você consegue levar água prata coloidal. Não é fugir. Não estamos mais falando de fugir. Não tem, já não estou falando para vocês fugirem, não. Isso não é para fuga, não. Isso é para você ter condições de sobreviver, estando você em situações assim adversas, de onde você se preparou para estar, certo? Por exemplo, depende do lugar que você está. Você já está num ponto assim, mais ou menos seguro. Certo? Porque quem mais vai sofrer nessa situação é quem vive nas grandes cidades. As grandes cidades, a primeira coisa que acontece é o desabastecimento. As pessoas que moram em sítios, fazendas, certo? Tem que ter algo, né, para se armazenar em local seguro. Onde que é o local seguro? Não é na geladeira. De preferência em algum lugar assim no subsolo. Quem mora em sítio, quem mora em chácara, essas coisas, tomar cuidado. Veja só. E guardar alimentos, sabe, como aquele sistema de armazenamento de alimentos. Quem já vive num lugar desse, é um lugar privilegiado, né? Sítios, fazendas, cidades pequenas,
tá? Por quê? Na hora do desespero, as pessoas, elas não respeitam as propriedades, viu? Hein? Quem vai invadir o mundo? Não estão falando de invasão do mundo, não, gente. Hein? Vivo perto do deserto. Vou estar seguro? Olha, veja só. Acredito, pessoal, que segurança, tá? Eu ainda não falei o motivo de nada disso. Só estou falando para vocês, vocês me perguntaram sobre a mochila. Então, eu resolvi falar sobre mochila. Não falei de guerra, não falei de catástrofe, não falei de nada, certo? Estou apenas... Gente, não adianta vocês ficarem perguntando se tal lugar é seguro ou para onde ir. Estou falando uma coisa para você. Você tem pederneira? Você sabe usar? Você tem um filtro, aquele filtro de água, você sabe usar? Você tem uma manta, você vai saber usar? Você tem uma bússola, você vai saber usar? Bom, gente, eu acho que vocês não entenderam nada. Certo? Então vem cá, vamos falar sobre... Fizeram uma pergunta ali, né? Esquece, não vou tocar esse assunto mais não. Tá bom? Vocês estão interpretando, gente, vocês estão jogando coisas aí que, olha, não estou falando nada disso. Estou falando sobre equipamentos do qual vocês precisam aprender a usar. É diferente. Ok? Estou falando de equipamentos para vocês aprenderem a usar. Agora, vocês estão falando assim, de invasão de mundo, de mar, de guerra. Isso é por conta de vocês, tá? Estou falando nada disso. Ok? Então, estudar. Se você entendeu bem, se não entendeu, gente, não começa uma guerra, não. Não posso continuar, não. Não, daqui a pouco vocês vão falar que eu estou deixando vocês tudo doido. Eu não quero isso, não. Então, pessoal, deixa eu só explicar uma coisa, né? Tem gente falando aí. Foi feita uma pergunta, né, se o Papa, né? Papa, né? Isso ou aquilo. Vou falar uma coisa para vocês. Daquelas 7 famílias que mandam no mundo, existem as famílias que mandam no setor econômico, as que mandam no setor da saúde, principalmente no caso aí, as famílias americanas, inglesas, principalmente elas são as que maior números que mandam no mundo, certo? Existem aquelas que mandam nas religiões, ok? Essas famílias, eles detêm a maioria do dinheiro do mundo. A maioria do dinheiro do mundo tá nas mãos deles. Então são essas pessoas, vejam só, que mandam no mundo. São essas pessoas que colocam presidentes e tiram presidentes. Por exemplo, houve, né, um caso, por exemplo, em que de uma nação muito grande, poderosíssima, em que o presidente lá, ele foi eleito, só que quem assumiu foi aqueles ao qual essas famílias determinaram que ele assumiria para poder obedecer às regras deles. Mandam nas indústrias farmacêuticas e nas indústrias bélicas, certo? Uma grande nação da América do Norte, certo? Em que um homem que estava lá no comando estava trabalhando em prol da retomada, né, da indústria daquele país, certo? Da indústria daquele país, e ele não estavam tão preocupado com a indústria bélica armamentista. E a indústria bélica armamentista é uma das mais poderosas do planeta, certo? Das mais poderosas do planeta. Como ele estava, né? Ele foi eleito com o aval dessas famílias, mas ao mesmo tempo ele resolveu não ler a cartilha deles.
viu? Não ler a cartilha deles. Por isso que foi assumido um outro, em função dos interesses dessa família. Tá certo? Para vocês entenderem. Isso, gente, isso aconteceu em todos os lugares do mundo, inclusive ali na França, certo? Com os interesses dessas famílias ali, do qual eles reelegem quem eles bem entendem, ok? Aqui no Brasil, a mesma coisa aconteceu, certo? Todos os presidentes aqui, eles foram colocados, autorizados pelos interesses dessas famílias. Aqui no Brasil, por exemplo, agora, pessoal, o atual presidente, ele foi conversar com essas pessoas que mandam. Só que aqui, veja só, acabou rompendo essa aliança também com essas famílias, do qual começaram, né, uma grande perseguição para poder tirar ele do poder. Porque eles não estava seguindo as regras do jogo. Tudo isso que vem acontecendo ao redor do Brasil, os países em volta, é em função de quem manda. Quem manda são essas famílias, tá? Quem manda são essas famílias. Tá bom? E para fazer com que o Brasil fique acuado, você pode ver que o Brasil foi cercado. O Brasil foi cercado, tá bom? Por causa da pressão que o país está sofrendo. Para que ele possa recuar. Só que, veja só, existe. Viu, seu Márcio Simoto? Sim, aqui também. Só que aqui, veja só, o que está mudando isso, veja só, é porque existia uma religião que mandava aqui no Brasil. Essa religião, ela começou a perder força. Ela perdeu força. Surgiram os neopentecostais, conhecidos como os evangélicos, certo? E como existe uma interferência espiritual em tudo isso, os espíritos de Deus, né, sabendo disso, o arcanjo Miguel, o Cristo, colocou, né, essas pessoas, esses evangélicos religiosos. Você pode ver que até então aquela igreja, aquela religião poderosa, ela pouco se manifesta nessas situações. São poucos. Por quê? Por causa do comando central. O comando central, ele tem uma posição. Viu? Tem uma posição que é totalmente o oposto daquilo que o Brasil é. Então existe uma guerra. A razão pela qual, né, esse homem que está aí se manifestando, né, junto aos evangélicos, vejam só, é para justamente a força e a necessidade do povo. Quando se fala a respeito dessas coisas, né, no povo, que o povo precisa disso, é a forma que se tem de evitar que o Brasil se afunde de uma vez por todas. Viu? Exatamente. Por quê? Quando se começa a mexer nos interesses dessas pessoas ligados à educação, à saúde, chegando, né, até esse campo aí político, isso, veja só, tem causado um grande transtorno nessa missão que o país tem. Não tem que falar disso, né? Não tem jeito, ia falar de outra coisa,
Mas não tem jeito. Tem gente que odeia quando se fala disso, né? Mas aí já é a opinião de cada um, certo? Tem gente que quer que somente o seu lado seja observado, tá certo? Como, veja só, isso é para falar daquele homem, veja só, o homem que anda só. Em São Paulo Goulart, a missão do Brasil acabou? Nunca. O Brasil tem essa missão e o Brasil vai e está cumprindo a sua missão. O Brasil está cumprindo a sua missão. Quanto a isso, vocês fiquem tranquilos. As únicas pessoas, os únicos meios de o Brasil não cumprir sua missão é se o povo brasileiro não tomar uma posição. Tá bom? Apenas isso. Se o povo brasileiro não fizer nada. O homem que anda só, ele foi colocado lá em função daquela família que manda nas religiões, desses acordos existentes lá entre eles. Não sei se vocês já ouviram falar, né, de um tal de G7. Nesse G7, veja só, as pessoas imaginam que ali são tratados assuntos ligados à política, à fome, né, à energia, coisa e tal. Não. Os assuntos não são esses, tá bom? Os assuntos tratados no G7 não é esse. Essas famílias só ali mandam seus representantes, viu? Gente, acreditem nos espíritos, acreditem, tá? Mesmo só que haja uma perseguição gigante, preste atenção. Quando houve, né, o anúncio, né, de que o Salvador nasceria, os imperadores romanos, eles não saíram à caça, né, do Salvador, a caça de Jesus no ventre de Maria, de qualquer jeito. A história se repete, gente. É a mesma coisa, tá? O que está acontecendo é a mesma coisa. É que muita gente não consegue entender a história. A gente se perde pelo caminho, tá bom? O mesmo que aconteceu do nascimento de Jesus está acontecendo agora. Por quê? O Brasil é que vai dar um salto espiritual para a humanidade, para o nosso planeta. E se falar de espiritualidade, não é falar de religião. Não estamos falando de religião, não. Nem de religiosos. Estamos falando de evolução, de inteligência. Estamos falando de caridade, estamos falando de fraternidade, estamos falando de verdade, de justiça, sabe, de educação, de saúde. É isso que nós estamos falando. Ok? Tá certo? Então, veja só. O que está acontecendo é justamente isso. Então, isso aqui que os espíritos falam. Por que os espíritos falam isso pra gente? Porque essa perseguição já está acontecendo. Então, conforme os espíritos vão passando as orientações, né, Lilian? Obrigado. É para que tome-se as devidas providências. Do quê? Proteger aqueles que têm uma missão mais pesada, que é conduzir o Brasil de forma ética, moral, de forma pela verdade, pela fé, pelo respeito, junto a todas as nações. A nossa missão é essa. As pessoas não entendem o papel de pastores, dos bons padres, dos bons médios que tem por aí. Tem muito médium por aí falando muita bobagem. Tem. Ué, tem médium por aí falando que Jesus desistiu do planeta? Sabe nada quem fala barbárie dessa. Certo? Então, veja só. Dessas famílias, né, que estão aí mandando e desmandando no mundo, porque o único interesse deles, veja só, nós já explicamos isso, que eles se julgam os herdeiros dos deuses egípcios. São ricos, poderosos e querem manter uma forma de perpetuar-se no poder,
como queriam os faraós. Os faraós queriam isso, a todo e qualquer preço. Eles queriam desse jeito, certo? Viu? Veja só, presta atenção para vocês entenderem o que está acontecendo. A razão pela qual essa religião, que sempre foi muito poderosa, está lá no seu silêncio mediante a todas as atrocidades que estão acontecendo nos países, nessa desumanidade que está acontecendo nos povos onde estão morrendo de fome, problemas graves de saúde, onde mandou fechar as igrejas. Viu? Tá bom? É só para vocês saberem o que está acontecendo. E da onde vem. E o porquê que ele está em silêncio. Que ele não pode, de forma alguma, pelos vínculos que se tem, fazer qualquer coisa. Tá bom? Por isso que está se surgindo, né, um boato por aí, né? Existem os boatos por aí em que será trocado esse mandatário. Será trocado esse líder religioso. Ele já foi trocado uma vez porque ele não quis seguir a cartilha. Esse porque não tem carisma e não consegue ter um domínio sobre as alas radicais ou as alas conservadoras da igreja, que é um número muito maior do que eles imaginavam. Certo? É só para vocês saberem o que está acontecendo. Então, veja só. Do mesmo jeito, né, que foi causado essa pandemia por ordem dessas famílias, para que houvesse uma experiência no mundo. Qual é a experiência? O domínio das mentes. Dominar as mentes. E eles fizeram isso, e a grande maioria das pessoas hoje tem medo. Tem medo. A grande maioria das pessoas tem medo de ficar doentes. A grande maioria, né, se acabou, né, por medo, aceitando as experiências que eles queriam fazer já há algum tempo, que estão ensaiando essas experiências há muito tempo. Fizeram experiências ali na África, não deu muito certo. Fizeram experiências lá naquela região da Ásia, não deu muito certo. Fizeram muitas experiências na China, não deu muito certo. Certo? Porque sempre estava acontecendo de haver interferências de pessoas boas que não concordavam com esse tipo de controle populacional. Sabe essa história que o povo fala? De colocar chip, controle, sabe? De acabar com dinheiro, onde as pessoas elas vão fazer suas compras, comprar isso com aquilo, apenas, né, com a leitura, né, da sua íris. Viu? Isso tudo, gente, são coisas em que eles estão planejando já há muito tempo fazer. Há muito tempo. Só que, veja só, o que eles não contavam, né, como diria o Chapolin Colorado, não contavam com a nossa astúcia, é justamente que os espíritos da luz pudessem interferir através de alguém que já estivesse reencarnado ali quieto, e que esse alguém, ao ser despertado, pudesse causar um alvoroço no mundo inteiro, certo? No mundo todo. Existe hoje, né, um outro líder que, em comunhão, né, com esse líder que está à frente aqui do Brasil, que estão se comunicando mais hoje, né, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, essa questão de fertilizantes que está faltando no mundo todo. Só que o papo, por exemplo, né, que o mandatário russo teve aqui com o Brasil sobre fertilizantes, não é bem só sobre fertilizantes, certo? Existe uma aliança
aliança de fé e de respeito, por devoção, por propósitos espirituais, porque a Rússia ela faz grandes descobertas e faz investimentos em médiuns lá, faz esses investimentos nos médiuns lá para poder receber informações. Você sabe que lá existem pessoas capacitadas para o controle, né, que foram desenvolvidos, ao meu acho, no ponto errado, para que mentalmente eles consigam acionar esses mísseis de onde quer que estejam, ou seja, através da mediunidade, da força, né, do magnetismo, né, que esses médiuns têm, a força do pensamento, eles conseguem acionar esses mísseis. Certo? Só que, veja só, a Rússia também, eles são devotos de Nossa Senhora. São devotos do Cristo. Nessa OAS, a Rússia já diz que não vai faltar fertilizantes no Brasil. Agora, teria alguma lógica, por exemplo, o Sr. Vladimir Putin ligar para o presidente aqui apenas para falar que não vai faltar esses insumos para o Brasil? Todos eles sabem, todos os países sabem, todos, sem exceção, que o único país capaz de produzir alimentos para o mundo inteiro, ninguém vive sem comida, alimentos para o mundo inteiro, é o Brasil. E se o Brasil cair, veja só, nas garras dessas pessoas, dessas 7 famílias aí, que estão tentando e vão tentar de todos os meios e modos impedir que o Brasil continue esse desenvolvimento tecnológico agrícola, certo? Porque isso vai contra os interesses deles. Porque o interesse do controle populacional vem deles, para que eles se mantenham no poder e dizime-se, sabe, dizimar 2/3 da humanidade. Viu? Entendeu? Quando o Dr. Bezerra de Menezes, né, falou, nós viemos falando com vocês também sobre o arcanjo Miguel que estaria intervindo, né, Renata Paula? Isso, o Putin quer garantir alimentos. A Rússia é um grande produtor de alimentos, só que num só período do ano. O outro lá vira tudo neve. Não tem mais nenhum país que tenha as extensões territoriais do Brasil e que possa produzir alimentos o ano todo. E o Brasil é o único que pode. No Brasil não tem neve. Não tem neve, por exemplo, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa, como tem na Ásia toda. Não tem. O solo, né, o solo africano, ele está muito desgastado. Você vê que foi feito um plano lá na África de plantar não sei quantos milhões de árvores lá, milhões de árvores, com o intuito de quê? De recuperar o solo, recuperar os rios e fazer com que aqueles rios eles não sequem mais. Viu? Tá? É importante que vocês saibam disso, tá? Quando nós falamos para vocês sobre a bandeira do Brasil, que o Anjo Ismael nos falou, vocês perceberam a dificuldade, né, Sr. João Fernandes? Obrigado. A dificuldade que você teve de colocar a bandeira do Brasil na sua própria casa. Você viu a dificuldade? E você está no seu país. Viu? Viu, Cibele Chaves? Você não vê a possibilidade do Putin, né? Veja só. Ele está defendendo os interesses do povo dele.
estou dizendo que ele é bonzinho, não. O que ele está fazendo é atender aos interesses dele. Por quê? Eles não conseguem invadir o Brasil. Eles não conseguem tomar o Brasil nem pela força, nem de jeito nenhum. E não conhecem o povo brasileiro, que é cheio de saídas, né? Tá bom? Estou falando a respeito do interesse. É interesse. Tá bom? É só interesse. Mas é uma forma, por exemplo, sabe quando Deus ele usa as pessoas para que a missão de paz ela seja cumprida? É assim que acontece. Você sabe que de um mal para fazer um bem, é assim que funciona. Tá bom? E se a gente estudar direitinho todas as histórias, veja só. É isso, Eric Domano. Veja só. Não sei se vocês ouviram, né, uma entrevista que o senhor Putin deu sobre a questão dessa guerra que está acontecendo. Que muita gente fala um monte de coisas, né? Um monte de coisas, mas fica muito no ar, né? Ele falou o porquê que ele partiu para a guerra. Não sei se vocês viram. Existiu um acordo, né, entre a Rússia e a OTAN, em que a OTAN não poderia colocar os seus armamentos naqueles países ali em volta, certo? Certo? Acontece que a OTAN ela foi ali, sabe, meio que se fazendo de besta, colocando, e a última coisa foi esse negócio ali da Ucrânia. Nada contra o povo da Ucrânia, mas sim uma decisão que foi colocada, que ele falou assim, agora colocar mísseis aqui no meu quintal não dá certo. Ele até falou, se a Rússia for instalar mísseis lá em Cuba ou lá no México, Estados Unidos vai gostar? Não. Então, gente, o que aconteceu foi isso. O que aconteceu foi isso. Tá? O que aconteceu foi isso. Então a gente tem que saber, né? Tá bom? Eu sou a favor do Brasil, tá? Eu sou a favor do Brasil. Minha última encarnação foi na Rússia. Tá certo? Né? A guerra não é guerra nunca foi solução, né? Se tivesse assim solução, não haveria aquelas guerras e conquistas desde que o mundo é mundo. Certo? Então só para vocês saberem o que está acontecendo nessa questão, viu? Né, Alan, né? Desculpa, Gilberto, defender a Rússia não dá, né? Não estou defendendo a Rússia, não. Estou defendendo o Brasil, os interesses do meu país. Minha última encarnação foi lá. Hoje estou aqui. Minha bandeira é verde e amarelo. Ponto. Certo? Eu estou falando para vocês, vejam só. Existem certos acordos em que a gente não sabe o porquê. Estou falando que você tem que saber o porquê das coisas e não deixar que as pessoas façam você acreditar naquilo que elas querem acreditar. Então, são coisas que, se você procurar as informações, você vai saber da verdade. Tá certo? É isso que eu falo para vocês. Busquem a verdade. Busquem a verdade, tá bom? Só isso. Tá certo? Capiscou? Todas essas doenças, gente, que surgiram ultimamente, nós sabemos que isso aí, né, tem cunho científico com interesse. O interesse era fazer com que as pessoas, como estávamos falando, né, criassem obediência.
E com isso eles estão conseguindo fazer alguns tipos de controle sobre as pessoas. Estão fazendo testes. Quando surge essa teoria da conspiração, né, a teoria da conspiração aí, sobre aquela questão do 5G, do 6G, do 7G, porque tem alguns países aí que já estão no 7G, no 8G, certo? Nessa velocidade da banda da internet aí, é algo assim espantoso o que tem, tá certo? Só para você entender, você tem que estudar, como eu procuro estudar para não falar bobagem para vocês, certo? A gente tem que e vou analisando as coisas por aquilo que os espíritos passam para a gente. Existe sim, né, esse negócio que foi colocado no organismo que geram, segundo os médicos aí, né, dessa teoria da conspiração, né, Sonando? Desses metais que foram introduzidos como em nanopartículas, que através dessas ondas magnéticas propagadas, né, através de satélites, causariam mutações no organismo das pessoas, certo? Causaria mutações. Isso é teoria né, como é que fala? Né? Teoria da conspiração? Teoria da conspiração. Vamos tratar desse jeito. Tá certo? Não é só ali. Médicos pela vida. Isso. E que tem causado, sim, alguns problemas dentro do que eles anunciaram que aconteceria. Fala-se tanto, né, de uma nova raça, fala-se tanto, né, de um processo de expurgação, fala-se tanto dessas mudanças na mentalidade do ser humano, a forma com que o ser humano pensa. Eles estão, né, através dessa teoria da conspiração, é só teoria, tá? Fazendo com que o ser humano mude a sua cabeça e vejam as mudanças comportamentais que estão ocorrendo nessas pessoas. Eles estão sendo manipulados e alguns chegam até a mudar, fazer papel ridículo na forma de se expressar no campo da comunicação e do linguajar. Criaram palavras ridículas sem qualquer, né? Sem qualquer noção do erro, né, que estão cometendo, que estão sendo apenas manipulados. Eles não conseguem saber disso. Isso já é algo que fora planejado por eles alguns séculos atrás e que vem sendo colocado em prática, né? Eles têm uma pequena, né, uma grande dificuldade de raciocinar. Tá bom? Não sei se vocês observaram que todas as coisas que retiram esses metais pesados estão sendo proibidos, algo que é natural, que nunca fez mal a ninguém. Do mesmo jeito que aquele remédio de verme, certo, que for indicado, ele protegeria, né, desse vírus que foi jogado no ar, onde foi combatido veementemente, certo? Falando que ele causaria mal para o fígado, mal para aquilo. E, no entanto, aqueles que fizeram os estudos corretamente, aquele remédio, né, à base da quinaquina, de um dos elementos da quinaquina, comprovou-se que ele evita, né, Marina Araújo, eu também tomo até hoje, viu? Yuri Menezes, também tomo até hoje, certo? Porque dos efeitos positivos. Então você pode ver que proibiram. A mesma coisa esse suplemento, né, o suplemento mineral natural, que proibiram.
em função do que ele consegue retirar esses metais pesados do organismo, certo? Consegue retirar. Caçaram isso, certo? E isso tem uma razão de ser. Tudo aquilo que se faz, né? Tudo aquilo que se faz que possa retirar esses elementos nocivos que foram aplicados, eles estão combatendo. Mas isso é tudo teoria da conspiração, né? Nada disso é verdade, são apenas suposições, não é verdade? Né, Sr. Wagner? Nova identidade de gênero é uma coisa absurda, né? Você vê que essas pessoas são manipuladas mentalmente e não conseguem enxergar isso, o óbvio. Não conseguem enxergar o óbvio. Então, gente, vamos acordar para isso. Vamos acordar para que a gente não fique falando bobagem também, como inventando palavras totalmente desconexas, tá bom? Né, que é o doutor Carreiro. Então, Madej. Tá certo? Em Dalvas, pode tomar Zocap direto? Pode. Bom, gente, as águas, né, Cibele Chaves? Isso, as águas. As águas. André Moreira, eliminar metais pesados do organismo. Chá de funcho. O funcho, gente. Essa questão é desse suplemento mineral natural. Isso aí, saíram procurando isso para tudo quanto é lado. Mas o que eu tenho que falar para vocês a respeito dessas reuniões aí do G7, é justamente para isso. Tá? Para tratar dessas coisas, dos interesses dessas famílias que querem. Bom, deixa para lá. E Alessandra, continua tomando. Para quem tomou aquele negócio, é bom tomar durante um bom tempo. Viu? É bom tomar por um bom tempo. Tá certo? Tá bom, gente? É isso. Né, Sr. Wellington? Olha, eu aqui, Sr. Wellington, eu sou podado de falar. Mas vocês podem escrever aí qual é o mineral natural, qual que é. Né, Sr. Wellington? Wellington, tá escrito ali, ó. Viu? Olha, Arlete Genari ali, ó. Arlete Ganuri. Né? Escreveu certinho, é isso aí. Curar ter sol, água prata coloidal. Ou então só você aquecer o dedo assim, ó. Colocar no local. Vai ficar tudo bem. Acaba com ter sol. Ou passa limpa com água prata coloidal no olho, tá? Que acaba com ter sol. Gente, é isso. Eu queria falar um pouco mais sobre o negócio lá dos elementos necessários para que você aprenda a usar. Só que as pessoas começaram a entender tudo errado, aí eu tive que parar. Mas amanhã a gente fala sobre saúde, missão do Brasil, mesmo que algumas pessoas aí não gostem, né? Hoje parece que entrou só uma vez ali, né? Bravo, né? Mas não sei porquê. Sinceramente, a gente reza para que haja paz. A gente precisa rezar pelo melhor, tá bom? Gente, uma boa noite a vocês. Vocês tenham um bom descanso, muita paz. Se puderem, né, dar likes, eu agradeço. Você não sabe o que é G7, gente? Não é possível isso. Né, Melissa? São coisas simples, gente. É tudo muito simples, matemático. Para você entender o que está acontecendo hoje no Brasil,
Você tem que saber o que aconteceu por causa da perseguição do Cristo. É a mesma coisa, só tira as devidas proporções. Tire as devidas proporções para você não enlouquecer, tá bom? Gente, boa noite, bom descanso, obrigado por tudo. Né? Tive comido, fui 2 médicos diferentes, perguntaram se tomei as vacinas e quando disse que tomei apenas uma dose, me olharam torto. Não sabe muita coisa também, né? Eu não tomei nenhuma. Não tomei nenhuma. E eu recebi uma informação ontem através do Instagram, né, que veio lá do Ceará, que me parece que caiu todas essas portarias, essas obrigações aí de uso de máscara e tal. Só precisa confirmar se isso é verdadeiro, certo? Que proibiu os negócios de passaporte, proibir as pessoas de entrar aqui e ali. Tá bom? Eu vou me informar disso aí. Vocês também podem se informar. Gente, boa noite, bom descanso. Fiquem todos na paz do Nosso Senhor.